Bom, eu lembro que quando eu comecei a tatuar, eu tive um problema na minha mão e eu descobri de que eu tinha dificuldade para fazer tatuagens com máquinas pesadas ou máquinas com peso tradicional, exclusivamente de bobina. Então, desde aquele dia eu fiquei procurando máquinas que fossem mais leves, máquinas melhores, que não tremessem tanto a minha mão e que me deixassem mais confortável na hora de tatuar. Até porque, para sair um trampo legal, eu preciso estar confortável fazendo a tatuagem na pessoa. Então, pesquisando, eu fui vendo alguns preços, vendo algumas opções. E as opções que estavam mais entrando ali na minha escolha final seria ou uma máquina de bobina de alumínio ou uma Electra Pop. Só que a Pop é feita de plástico. A diferença das duas é que uma é de bobina e a outra é rotativa. Com a máquina de bobina você tem uma certa vantagem para algumas coisas, com a máquina de rotativa você tem vantagem em outras coisas, e eu estava tentando encontrar o equilíbrio entre essas duas opções. Foi quando eu acabei escolhendo essa daqui, a Transverse Nano. Antes de começar o vídeo, eu queria informar que isso não é um unboxing, não é um review muito aprofundado, é mais uma experiência minha com a máquina durante 6 meses de uso dela. Sim, eu comprei essa máquina aqui no final do ano passado, especificamente no dia 27 de dezembro de 2019. Sim, eu tenho uma memória muito boa para números. Eu sei. Para não dizer que esse vídeo não é um review, eu vou dizer quais são os prós e contras dessa máquina e o motivo que fez eu comprá-la. Mas antes de começar o vídeo, já deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal para mais conteúdo sobre tatuagem e afins. E também me siga no Instagram, é esse arroba que tá aparecendo aqui embaixo, lá você conhece todos os meus trabalhos. Se você quiser fazer algum orçamento é por lá também, então é só você seguir lá e me chamar. Bom, vamos lá. O que me chamou a atenção sobre essa máquina quando eu tava querendo comprar uma máquina nova? Assim como eu falei no começo do vídeo, eu tenho um problema na minha mão. Não sei se seria tendinite mais futuramente, mas eu vou me informar melhor. Eu não fui no hospital ainda pra saber o que é isso, mas eu tenho um problema nessa mão aqui, que me impede de ficar segurando muito peso durante muito tempo. E nem precisa ser tanto peso assim. A máquina que eu comecei a ter esse problema seria uma Nanodial. E se você sabe qual é essa máquina, você sabe que ela é muito pequena. Até porque o nome já fala, Nanodial. Foi ali que eu percebia que quando eu tava trabalhando com aquela máquina durante muito tempo, me dava uma certa dificuldade nessa mão, eu sentia adormecer, sentia dores nessa região, ficava tendo que parar de quase de uma em uma hora para poder fazer algum ajuste, tipo estralar meus dedos ou então alguma coisa assim. Então era bem incômodo. A partir dali eu fiquei pensando, porra, eu preciso de uma máquina que seja mais leve. Foi a primeira coisa que eu queria pra conseguir continuar a trabalhar, uma máquina que fosse leve e que me atendesse. Então eu tava procurando máquinas de bobina, afinal eu só tinha conhecimento de máquinas de bobina até então. Tava procurando máquinas de bobina que fossem de alumínio. Máquinas de bobina de alumínio são mais leves, obviamente, continuam sendo de bobina, o que deixa ela bem mais forte, e não são tão caras quanto máquinas rotativas mais avançadas. Por exemplo, a própria Transverse Nano. Outra coisa que eu queria também era mudar a forma de funcionamento de uma máquina. Eu queria trabalhar com uma máquina rotativa para saber qual seria a diferença. Só que eu não queria que isso afetasse tanto o meu trabalho. Afinal, se você não sabe, a maioria das máquinas rotativas tem um sistema de rotação. Obviamente. Não só do motor da máquina, mas também para funcionar a agulha, como por exemplo a própria Electra Pop. Como vocês estão vendo aí na imagem, a Electra Pop tem esse rolamento na ponta, onde fica o final da agulha de haste, e ela vai girando, e eu achei que isso fosse me incomodar de início. Não incomoda tanto, mas já é um pouco diferente de uma máquina de bobina, que bate reto. Eu fiquei pensando, mano, eu queria uma máquina que juntasse essas duas coisas. Até porque, se você não sabe, máquinas de bobina e máquinas rotativas têm uma certa diferença. Por exemplo, máquinas de bobina você não pode usar cartuchos. Por quê? A máquina de bobina já tem o próprio recuo na mola e no batente dela, enquanto que a máquina rotativa não tem. Em contrapartida, uma máquina de bobina pode fazer pontilhismo com aquele sistema novo que as fontes possuem, que ela liga e desliga constantemente no ritmo do pontilhismo. Então você pode usar esse recurso para poder fazer tatuagem se a máquina for de bobina. Se ela for rotativa, o recomendado é que você mantenha ela ligada por um período de tempo maior do que você deixaria uma máquina de bobina ligada. Então tem seus prós e contras de uma para outra, mas eu queria uma que fosse uma junção das duas. Foi aí que eu acabei estudando e encontrando a Transverse Nano, uma máquina nacional, muito bem construída, leve, que aceita cartucho, agulha de haste, que tem um batente com recuo e com uma mola, inclusive. Não sei se vocês conseguem perceber daí, mas eu tô fazendo uma gravação com ela no detalhe também para vocês verem o recuo. E que não fosse absurdamente cara. Obviamente, ela é muito mais cara do que as outras máquinas da Electric Inc. ou máquinas que você encontra aqui no Brasil, mas pelo custo-benefício ela vale muito a pena. Então vamos lá, vamos fazer um levantamento aqui dos prós dela, que eu gosto muito. Primeiro, obviamente, é o peso. Falando em números agora, ela tem 92 gramas apenas, ou seja, se você for trabalhar com um grip de alumínio, um grip de metal, você vai ter uma vantagem boa, porque ela tendo o peso na sua pegada ao invés de ter o peso na máquina, te auxilia para poder fazer traços mais tranquilos e muito mais retos. Outro pró dela é a qualidade de construção em alumínio, ou seja, você não vai ter problemas na hora de higienizar a sua máquina. E por ela ser em alumínio,
você primeiramente já pensa, pô, ela deve ser um pouco mais frágil. Mas não, ela é muito robusta, ela é muito sólida, você consegue perceber isso quando você pega ela, o que é uma grande vantagem para quem é desastrado. Não recomendo que você deixe cair no chão, mas se você acabar deixando cair, não vai quebrar na primeira caída. O terceiro pró dela, na minha opinião, é a versatilidade. Você pode usar a agulha de haste normalmente nela, você coloca a agulha de haste conforme você montaria em qualquer outro tipo de máquina. E também tem o plus de você poder usar a agulha de cartucho. E eu vou ensinar para você agora como é que faz isso. Muitas pessoas não mostram na internet como é que você usa a agulha de cartucho na sua Transverse Nano, mas eu vou mostrar para vocês agora. Bom, para você usar a sua Transverse Nano com o cartucho, basta você pegar a chave Allen que vem junto com ela. Tem esse parafuso aqui de trás, você vai rosquear para soltar. Soltando a mola de trás, você deixa ela separada, reservada, vai vir aqui no batente e vai tirar essa mola que tem logo abaixo do batente. Tem essa mola que parece uma ponta de um lápis. Você deixa ela de lado, fecha de volta o batente e coloca a mola mais dura que você tiver, que no caso é a de número 1, que vem junto no kit. Você vai colocar da mesma maneira que você tirou a mola número 5, que é a que eu estava usando. Você vai deixar alinhado aqui atrás, alinhado com esse pino branco, que é onde ele vai fazer o recuo. E como não vai ter recuo direito, afinal a gente tirou a mola da frente, o que vai funcionar é somente o recuo do cartucho. Você vai alinhar aqui certinho, mais ou menos alinhado, é só para mostrar mesmo. E aqui fica sem mola, igual uma máquina rotativa padrão. Assim você vai pegar o seu grip de alumínio, algum receptor de cartucho, e aí você consegue montar na sua máquina. Basta você puxar. Isso aqui é uma outra vantagem dela também. Ela tem esse mecanismo para poder colocar, para deixar seguro a agulha de haste ou a haste do que você está usando no lugar. Você coloca para trás, coloca aqui a sua hastezinha, coloca para cá, deixa eu soltar a borboleta, fecha a borboleta. Que inclusive essa borboleta pode ser desrosqueada e colocada para esse lado, caso você prefira. Eu prefiro deixar desse lado porque fica fora da minha área de visão. Eu fico prestando atenção em menos coisas. Você coloca aqui e pronto. Está pronto para funcionar. Basta você colocar aqui o seu cartucho. Eu não vou colocar nenhum agora porque eu não quero gastar à toa. Mas basta você colocar e está funcionando. Acabei esquecendo de colocar isso para baixo, obviamente. Você coloca aqui para baixo para ficar segurando no lugar e liga a maquininha e vai embora. Essa mola do detalhe que vocês viram é justamente o sistema de recuo dela para você ter traços mais macios ou mais duros. Ou seja, com numeração de 1 a 5, você tem essas 5 possibilidades de força para você penetrar a agulha na pele do seu cliente. Sendo a 1 a mais dura possível e a 5 a mais macia possível. Quando é para uso em agulhas de haste, eu prefiro usar na mola número 5, a mola mais macia. Eu me acostumei melhor assim, seja para fazer bold line, fazer fine line, fazer pintura, enfim. E obviamente para você poder fazer trabalhos com agulhas de cartucho, você precisa usar a número 1, pelo motivo que eu acabei de explicar para vocês no detalhe. Outra coisa que eu queria mostrar aqui também para vocês seria fazer um comparativo entre os barulhos em que uma máquina de bobina normal faz, uma nanodial padrão faz, e a Transverse Nano faz. Primeiro vamos começar com o barulho da nanodial. Cadê o pedal? Esse é o barulho que a nanodial faz. E agora eu vou trocar aqui os cabos para poder fazer a ligação da Transverse Nano. Vamos ver o barulho que a Transverse faz. Chega a ser ridículo, né? Os contras dela, na minha opinião. Primeiro de tudo, o preço custa atualmente no site da Electrink R$ 2.100 à vista. E você pode parcelar em até 12 vezes, se não me engano, e você tem os juros. É só ver lá no site deles. Um negócio que eu sempre coloco na cabeça. Se você gasta para poder trabalhar, não é um gasto, e sim um investimento. Ou seja, se você gasta R$ 2.100, R$ 2.000 que seja, nessa maquininha aqui, você não vai se arrepender muito. Primeiro, porque ela é uma máquina excelente, e segundo, porque a maioria das máquinas gringas que você vai encontrar por aí são na faixa desse preço para cima, e às vezes não apresentam a qualidade de construção e todas as versatilidades que essa máquina vai proporcionar para você. Segundo contra dela seria o prazo de entrega. Dependendo da época que você for comprar essa máquina, devido a ser um lançamento ainda, foi há 6 meses lançado apenas, é bem capaz que você possa encontrar algumas dificuldades com questão do estoque, porque como é um lançamento por enquanto, são poucas unidades que foram construídas, depende bastante da sua sorte se você vai entrar no site no ato da compra e vai encontrar a pronta entrega, ou se você vai ter que esperar um período de alguns dias para poder chegar as unidades novas na fábrica, na loja, para poder fazer o envio para os clientes. Mas se você não for ansioso igual eu sou, tá tudo certo para você. O problema é que eu sou ansioso. A minha sorte foi que eu comprei no dia 26, no dia 27 eles já entregaram para mim. E isso que falaram que ia esperar 30 dias, e eu tive bastante sorte. E o terceiro contra para mim vai deixar as pessoas um pouco mais confusas, que seria o cabo RCA. Nossa, Galvão, mas por que você acha que o cabo RCA é pior para uma máquina, não é melhor? Sim, de fato a praticidade de você colocar um RCA aqui atrás é muito melhor. Porém, esse é o único problema que eu tive com essa máquina até agora. Quando você compra essa maquininha aqui, dentro da caixa dela também vem um cabo RCA
RCA aqui dentro. Só que o problema foi que o meu cabo RCA já queimou. E isso que a recomendação é, quando você for usar um cabo RCA, você coloca reto e tira reto, sem torcer na hora de colocar ou tirar. Eu fiz esse procedimento com bastante cuidado e mesmo assim eu tive esse problema. Não falando que os cabos da Electric Ink são ruins, eles são ótimos, são de ótima qualidade, tem várias cores. O problema realmente é que um cabo RCA dura muito menos do que um clip cord. Na minha opinião, nesse quesito, um clip cord é extremamente melhor do que um cabo RCA. Porém, na questão da praticidade, eu prefiro o cabo RCA. Enfim, o meu veredito sobre essa maquininha aqui. Vale a pena você investir R$2.000 nessa máquina aqui? Bom, depende do seu gosto. Eu preferi gastar porque eu gosto de usar uma máquina só. Obviamente, eu não tenho uma máquina só, eu tenho duas. Afinal, todo tatuador precisa ter pelo menos uma máquina de reserva. Afinal, se essa maquininha aqui tiver algum defeito durante a tatuagem, eu consigo deixar ela de lado, terminar a tatuagem com a segunda máquina que eu tenho e colocar isso aqui para o conserto. Que inclusive, se eu não me engano, no site da Electric Ink fala que você tem 1 ano de garantia. Tem que ver direitinho lá. Como eu não tô com o site aqui aberto aqui na minha frente agora, eu não consigo ter certeza, mas tem a garantia pela própria fabricante. É só você dar uma olhadinha no site, dá. Mas pra mim foi um investimento muito bom. Foi o melhor investimento que eu cheguei a fazer em máquinas de tatuagem e com muita segurança eu posso afirmar pra vocês, sim, essa pra mim é a melhor máquina do mercado brasileiro até agora. Obviamente, se você for com outros gostos, se você prefere máquina de bobina, máquina rotativa, máquinas que sejam mais pesadas, mais leves, é um gosto de cada um. Eu não vou influenciar o seu gosto, você precisa testar pra ver se você gosta. Mas, pra mim, essa é a perfeita. Inclusive, a próxima compra que eu pretendo fazer é justamente de outra Transverse Nano, porém rosa. Eu gosto muito dessa cor. Seria um rosa metalizado. Enfim, no mais é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham entendido sobre essa máquina, como que ela funciona, os prós e contras dela. Se você tiver mais alguma dúvida, é só escrever aqui nos comentários aqui embaixo que eu posso responder para vocês. Se tiverem dúvidas que vocês quiserem conversar comigo pessoalmente, vocês podem conversar comigo pelo meu Instagram. É só me chamar lá no direct que eu respondo para vocês, ou então responder algum orçamento, coisas relacionadas a esse tipo. Pode me chamar lá. Não se esqueça de deixar o gostei aqui embaixo e compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que tá pendente, não sabe qual máquina que ele vai investir. Então, mostra esse vídeo para ele e vê se ele vai curtir. No mais é isso. Muito obrigado pela sua view e tchau.